Ter um pet em casa é tudo de bom, né? E hoje a gente vai mostrar como você pode criar um peixinho com o maior amor do mundo. E por isso que a gente recebe aqui o professor Paulo Faria, que tem dado dicas importantes no PetZoo sobre aquarismo. Bem-vindo, professor. Obrigado. Bom dia para você e vamos começar então com a seguinte pergunta. Quem está em casa nunca criou um peixinho na vida e aí passa a querer ter um aquário em casa. Por onde essa pessoa começa? Bom, primeiro a gente precisa conhecer muito bem o que é o peixe de estimação, né? Então a gente tem que estar ciente de que ele é um animal que é como qualquer outro. Ele precisa de cuidados, precisa de uma boa alimentação, precisa de ter um ambiente muito bom, né? Uma água boa, né? Onde ele vive. E depois que conhecer muito bem sobre os peixes ornamentais, escolher qual é aquele peixe que vai se adequar melhor na casa da pessoa. Então, vamos dizer, são mais de 50 mil espécies de peixe que existem. E todas elas podem ser um peixe de estimação, mas algumas precisam de aquários maiores, cuidados diferentes, né? A gente tem o exemplo do peixe beta, que é um peixe que pode ficar dentro de um aquário pequeno. Que é o mais conhecido, né? Um dos mais conhecidos do mundo inteiro é o peixe beta. Mas não é todo peixe que pode ficar no mesmo aquário do peixe beta. Como, por exemplo, esses aqui que vocês estão vendo são peixinhos beta, porém de raças diferentes. Exatamente. Existe uma infinidade ou linhagens ou raças de beta. Existem várias cores, vários formatos de corpo, né, com nadadeiras diferentes. E é o que faz até acontecer campeonatos aí no mundo inteiro de beleza do peixe beta. E aí o que diferencia, por exemplo, uma espécie para outra é o trabalho, digamos assim, que ele vai dar. Alguns são mais simples, outros um pouco mais complexos, seria isso? E como escolher um pequeno, um grande? Isso, exatamente. Porque, um exemplo, eu preciso de ter bombinhas de ar ou filtragem dentro de um aquário para peixes que não respiram o ar atmosférico, né? Então, por exemplo, o beta respira o oxigênio que está aqui fora, igual a gente respira. Mas uma outra espécie de peixe precisa de incorporar oxigênio dentro da água para ele respirar. Então são os cuidados que precisa. Certo. E como é que a gente sabe que a água está boa para ele, que é preciso trocar? Quando a gente já tem um aquário de um tamanho já feito para um peixe beta, que a gente coloca uma ração controlada, né? Então a gente estipula uma data para poder fazer essa troca de água. Então a gente recomenda, por exemplo, nesse caso aqui, fazer uma troca de água a cada 15 dias. Não é uma coisa difícil de fazer uma troca, mas se eu tiver, por exemplo, um aquário maior, eu posso demorar mais tempo para poder fazer essa troca. Se eu tiver um aquário de 1 litro, tem muita gente que vê alguns aquários de beta, um aquário bem pequenininho. Sim. Não tem problema porque ele está ali, ele vai respirar oxigênio na atmosfera, ele vai ficar bem porque a água está boa, mas eu preciso trocar essa água com maior frequência. A quantidade de comida que eu coloco dentro do aquário também vai fazer com que ele suje mais a água. Então, se essa água está mais suja, eu tenho que trocar mais vezes, né? Então, se você colocar aí, seguir uma recomendação de alimentar o peixe com 4, 6 bolinhas pela manhã, pela tarde, e fazendo uma troca a cada 15 dias, é mais que suficiente, né? O beta ele não pode ficar dentro do mesmo aquário, tá? 2 machos. Nem um macho com a fêmea, porque eles são chamados de peixe de briga. Então ele vai brigar para defender o seu território. Ele só pode ficar junto com a fêmea no momento da reprodução, mas e aí, isso na natureza, eles escolhem o momento certo da reprodução. Em cativeiro existem as técnicas de reprodução que utilizam aquários maiores, esconderijos, né? Mas em um aquário pequeno, onde não tem para onde ele fugir, o que vai acontecer? Eles vão brigar até um peixe matar o outro. Isso que acontece. E outro detalhe, eu não posso nem deixar um vendo o outro o tempo inteiro, porque ele fica um pouco estressado, querendo brigar o tempo inteiro, achando que o outro está tomando o território dele. Então o que a pessoa faz? Coloca uma divisória no meio do aquário, divide para ele não ficar vendo o tempo inteiro, e de tempo em tempo, todo dia você pode tirar, ele vai se armar, vai querer brigar com o outro. Só para criar adrenalina. Exatamente. Na vida do peixe. Isso. E outra coisa que eu queria perguntar era sobre a interação, né? Porque às vezes as pessoas pensam, eu quero um cachorrinho porque aí eu posso interagir com ele, né? Criar uma afeição. E como é que funcionaria essa interação com um peixinho? É um pouco diferente, né? Quando a gente tem um cachorro, realmente a interação é bem maior. Com o peixe,
ele tem os momentos principais da interação naquele momento da alimentação. Quando você passa perto do aquário, você vai começar a perceber que o peixe vai te seguindo, ele vai ficar esperando cair alguma coisa do céu, né? E você consegue até fazer alguns truques com eles, por exemplo, de colocar uma ração, ele pula para poder pegar essa ração. Tem muita gente que pega, por exemplo, uma peneirinha dessa e faz com que o peixe passe por dentro desse aro, né? Então são as interações que você tem. Pode brincar assim com o peixe? Com certeza. Você tem muitos peixes? Eu tenho muitos peixes. Né? Não só beta, quanto outras espécies também. E você conversa com os seus todos os dias? Converso com todos eles. Como as pessoas conversam com as plantas. Exatamente. É muito comum conversar com as plantas, dar bom dia, né? Para as rosas. E no momento que você está conversando com o peixe, olhando, dando bom dia, você sempre verifica o comportamento dele, se ele está bem, se ele está querendo comer ração, se ele está interagindo com você também, né? Então você consegue perceber mais o ambiente como um todo. Quando todo animal pode realmente ficar doente um dia, né? E essa doença dentro de um peixe a gente só percebe se a gente tiver esse acompanhamento. Sim. Olhando diariamente, vendo como é que é o comportamento dele. Claro, ele serve sim como uma decoração, ele é realmente muito bonito para o ambiente, mas ali dentro tem uma vida. E ali a gente tem realmente que cuidar bem dela. Que depende de você, né? Exatamente. Se não for por você, enfim. Mas a boa notícia é que um peixinho pode viver por um bom tempo, né? Dependendo da espécie do peixe. Isso. Um beta, por exemplo, vive quanto tempo? O beta, ele em torno de 2, 3 anos, né? Mas tem peixes que vivem mais de 100 anos, para você ter uma ideia. Né? Então as carpas, por exemplo, vivem mais de 100 anos. Então se você é apegado, escolha o que viva mais um pouquinho. Isso, exatamente. E para a gente encerrar, o que é que a gente pode ou não pode dar para o peixe além da raçãozinha aqui, ó, que são umas bolinhas bem pequenininhas? O que vai acontecer? Quando eu coloco qualquer alimento aqui dentro, o peixe ele pode comer, ele vai comer, mas ele come e acaba excretando a grande maioria e vai sujando cada vez mais a água. Ou se ele não comeu também vai descer para o fundo e vai estragar. E estragando o ambiente dele, ele vai sentir, vai ficar doente. As rações que hoje já são produzidas já são feitas especificamente para o beta. Então é para ele comer e sujar o mínimo possível a água. Então é daí que vem essas tecnologias aí com a ração que funcionam muito bem para o animal, né? E a mesma coisa com cachorro, com gato, né? Então você compra uma ração boa, por quê? Porque você quer manter o ambiente sempre limpo, né? O cheiro é totalmente diferente quando você tem uma ração boa. E quando você coloca lá outro alimento, realmente vai sujar mais o ambiente. E o peixe, como está morando dentro do ambiente dele aqui, e tudo que cai aqui dentro afeta diretamente o peixe, então tem que tomar cuidado sempre com a alimentação. Inclusive é uma ideia excelente de presentear quem você gosta com um aquário e um peixinho, né, professor? Exatamente. Junto com o presente, o ideal seria passar todas essas explicações, né, que eu passei. Não simplesmente dar o peixe, né? Exatamente. E então, depois que a pessoa conhece os trabalhos, a responsabilidade que você tem com um animal de estimação, aí sim é um ótimo presente. Um exemplo seria este aquário aqui, com todos os materiais, enfeites necessários, né? A pessoa pode trocar isso tudo, colocar outras pedras diferentes, enfeites diferentes, mas eu trouxe aqui todos esses kits aqui para você de presente. Para você ter Ganhei seu primeiro pet, beta. Minha gente! Eu não tinha um pet até então, agora eu tenho um peixinho. E vai ser esse vermelhinho aqui. Vou pensar no nome, é um macho, né? Isso, é um peixe macho. Vou pensar no nome, no próximo Pets eu digo a vocês como eu batizei o meu peixinho beta. Que joia. Ai, fiquei muito feliz, muito obrigada, professor. E sabendo que isso aqui é o suficiente para uns 5... Em torno aí de uns 4, 5 meses, tranquilamente. Meses. Né? Isso aqui, ó, tá vendo como o peixe é bom? Ainda é econômico, minha gente. Exatamente. Você não vai gastar tanto assim com o peixe. Adorei, professor, tanto a entrevista como o meu pet novo, que eu vou conversar com ele todos os dias, só falta o nome. Mas eu vou pensar com carinho. Coloca ele no aquário, olha bastante para ele, alimenta ele e aí você vai identificar um nome bacana. Com certeza vai surgir naturalmente essa conexão espiritual com o peixe. Professor, muito obrigada mesmo. E assim, com esse presente especial, a gente encerra o programa Pets de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada a Vorrai Brasil.
que está me vestindo aqui, ó, já estou ornando com o meu peixinho, tá vendo? As cores dele. Também a Dr. Cleber Bonifácio, que cuida do sorriso de muita gente, da Clínica Rep Reabilitação Oral. E é isso, até o próximo sábado, lembrando da promoção PetZoo 7 anos no ar. Tchau!